O ano de 2021 começou com incertezas no esporte mundial. Após um adiamento inédito devido à pandemia da Covid-19 e em meio a uma expansão dos contágios pelo novo coronavírus em Tóquio, o Japão bateu o martelo em março e confirmou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para julho. A crise sanitária também lotava os hospitais do Brasil, mas atletas de todo o mundo começaram a ser imunizados para o torneio. Mas antes da abertura dos Jogos no continente asiático, outras controvérsias se abateriam sobre o esporte ocidental. Fui procurado pela CBF com a informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América e se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi, a princípio, sim. Para a tristeza dos argentinos e dos colombianos que protestavam contra as restrições sanitárias, a Copa América foi transferida para o Brasil. Apesar do primeiro sinal positivo do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes mantinha dúvidas sobre sediar o torneio continental. A Prefeitura do Rio não tem absolutamente nada a ver com a decisão de realizar a Copa América no Brasil. A Copa América acabou sendo mantida, mas uma semana antes do início do campeonato, um escândalo tomou os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. O Conselho de Ética da entidade afastou o presidente Rogério Caboclo depois que uma funcionária denunciou o dirigente por assédio moral e sexual. Caboclo foi suspenso da CBF e um clima de críticas pela realização da Copa América em um país atingido em cheio pela pandemia da Covid-19 começou a se desenhar. Vieram os rumores de que jogadores que atuam na Europa não disputariam o campeonato. Diante do alto número de mortes pela Covid no país, um manifesto divulgado pela seleção brasileira contra a organização da Copa América 2021 no Brasil abalava também a Conmebol. Entre especulações e garantias de que os jogadores seriam vacinados, a Confederação Sul-Americana de Futebol correu contra o tempo para levantar a logística do campeonato após um sinal verde do Supremo Tribunal Federal. Mesmo sendo o segundo país com maior número de mortes à época e de dezenas de casos de contaminação entre os atletas, a seleção canarinho entrou em campo, mas saiu derrotada pelos argentinos na partida que terminou em 1-0 no Maracanã. Os hermanos celebraram a quebra de um jejum de 28 anos sem títulos no torneio continental. Messi conquistava a primeira competição junto com a seleção de seu país e foi eleito o melhor jogador do torneio. Ele ainda foi o artilheiro com 4 gols. Do outro lado do mundo, a festa nipônica driblaria uma pandemia que não dava trégua. Contra todas as adversidades, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram fechados como um sinal de esperança. Após incertezas de sua realização, da falta de público e da oposição de grande parte da população japonesa, o evento seguiu em frente não sem menos episódios polêmicos. A superestrela americana Simone Biles surpreendeu o mundo ao desistir de 4 finais da ginástica feminina e fez da saúde mental um assunto que ainda deve despertar debates no meio esportivo. Tóquio também fez história ao fazer da canadense Rebecca Kim a primeira atleta declaradamente transgênero a conquistar um ouro olímpico. E os brasileiros tiveram uma grande participação. Se afirmaram como potência olímpica da América Latina ao encerrar os Jogos com o melhor desempenho na história do torneio. O Brasil ficou na 12ª posição no quadro de medalhas, uma colocação acima do resultado das Olimpíadas do Rio em 2016. O país fez história no skate com as pratas da fadinha Raíssa Leal e do catarinense Pedro Barros. Os brasileiros também conquistaram um título inédito no surf, uma categoria estreante nos Jogos com o ouro de Ítalo Ferreira. No boxe, Herbert Conceição nocauteou Alexander Kisniak para subir ao lugar mais alto do pódio. Outra que brilhou muito foi Rebeca Andrade na ginástica artística. A atleta do Flamengo foi ouro no salto sobre o cavalo e ainda levou a prata no individual geral.
E não foi só em terras orientais que os brasileiros se destacariam. Apesar de a Inglaterra sair na frente na final da Eurocopa, foram os italianos que voltaram para casa do jeito que sonhavam, carregando o troféu do torneio. A Azzurra venceu o Campeonato Europeu de Seleções por 3-2 nos pênaltis e ficou com o título. Da parte dos brasileiros, Jorginho levou a melhor. O meia-campista ítalo-brasileiro do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões e desta edição da Eurocopa, foi eleito o melhor jogador do ano pela UEFA. O prêmio foi anunciado em uma cerimônia realizada em Istambul, na Turquia, em agosto. Mas outro ídolo do futebol faria história no esporte em 2021, dessa vez com lágrimas. Lionel Messi chegou aos prantos para uma entrevista coletiva após anunciar sua despedida do Barcelona em agosto. A notícia caiu como uma bomba para o planeta futebol. Messi encerrou sua história no Barça, time pelo qual atuou desde quando ainda era um menino de 13 anos. Mas poucos dias depois, o astro argentino já era visto nos corredores do Paris Saint-Germain. O jogador foi ovacionado pelos franceses e a mudança de time foi vista como um terremoto que abalou o mercado financeiro futebolístico. Mas o mês de setembro reservaria mais polêmicas entre os brasileiros. A partida entre Brasil e Argentina, que estava sendo disputada em São Paulo em setembro, não terminou. O superclássico foi suspenso por decisão do árbitro venezuelano Jesus Valenzuela após a entrada de agentes da Anvisa em campo. A medida foi justificada pelos agentes de saúde depois que jogadores argentinos não teriam cumprido as regras sanitárias ao entrar no país. O jogo, que seria realizado na Arena Corinthians, ficou para 2022, o ano da Copa do Mundo no Catar. Por falar no Mundial de Clubes, a Copa do Mundo FIFA foi confirmada e vai ser realizada pela primeira vez no fim do ano devido ao calor no Oriente Médio. A contagem regressiva já começou no Catar, marcando um ano para o início do torneio em novembro. Mas antes de embarcar para o país árabe, os brasileiros ainda colheram mais vitórias históricas. O Atlético Mineiro sagrou-se campeão do Brasileirão 50 anos depois do último título conquistado. Já os brasileiros Flamengo e Palmeiras chegaram à final da Libertadores, mas foi o Verdão quem saiu vitorioso do Estádio Centenário em Montevidéu, a capital do Uruguai. Garantiu o 2-1 sobre o time rubro-negro e o terceiro título palmeirense no torneio continental após as conquistas de 99 e 2020. Com a vitória, o Palmeiras se iguala a São Paulo, Grêmio e Santos como os times brasileiros com mais troféus na Copa Libertadores, todos com 3.